Olá, turma! Então, dando continuidade à nossa segunda parte da aula de hoje, agora nós vamos falar sobre o processo de aprendizagem, tá bom? Eu falei um pouquinho para vocês o que é que a psicologia da educação estuda, qual a sua importância. E agora eu vou falar para vocês sobre o que é a aprendizagem, tá certo? Então, turma, dentro da psicologia da educação, é muito importante que a gente compreenda esse conceito, certo? Vamos aqui entender esse conceito. Aprendizado é a progressiva mudança do comportamento que está ligada, de um lado, às sucessivas apresentações de uma situação e, do outro lado, a repetidos esforços dos indivíduos para enfrentá-los de modo eficiente. Turma, lembrem-se que o que é aprendizado é a mudança de comportamento que ocorre através da experiência, tá certo? Então, imagine, turma, que a todo momento nós estamos vivenciando experiências, e essas experiências, elas são filtradas, né? E esse filtro faz com que o sujeito aprenda, né? Porque é a partir desse filtro que eu vou selecionar dentro dessas experiências o que é positivo e o que não é positivo, certo? Então, vamos imaginar que dentro de uma disciplina, por exemplo, vocês vão ter acesso a vários conteúdos, né? Isso aqui é uma experiência de aprendizado. Não significa que vocês vão pegar tudo, mas boa parte dos conteúdos que estão aqui sendo ministrados, vocês irão aprender. A partir do momento que vocês estão em casa, assistindo às videoaulas, isso já é um processo de aprendizagem, né? Porque vocês estão vivenciando. Então, quando vocês falarem, por exemplo, em psicologia, vocês já vão saber que é uma área do conhecimento que tem como objetivo estudar os processos mentais e o comportamento do sujeito. Então, assim, isso acontece por quê? Porque vocês tiveram uma experiência e essa experiência proporcionou para vocês o processo de aprendizagem. Tá certo, turma? Então, assim, vamos compreender, por exemplo, quando eu estou ali na sala de aula. Acontece tantos momentos ali, se nós estivéssemos na sala de aula. Poderia estar fazendo uma dinâmica com vocês no primeiro dia de aula para aprender o nome de vocês. Eu poderia considerar isso como uma experiência de aprendizado? Com toda certeza. Por quê? Porque eu estaria vivenciando e eu iria mudar meu comportamento. Ao invés de eu chamar ei, aluno que está sentado na cadeira atrás de fulano, eu ia chamar pelo nome. Por quê? Porque eu tive uma experiência que me proporcionou uma mudança de comportamento. A minha mudança, antes de passar por esse processo, era chamar ei, é você aí atrás, sem dizer o nome. Quando eu passei pela experiência vivencial, eu mudei meu comportamento. Eu não chamei, ei, você atrás da cadeira X. Eu chamei pelo nome. Então, assim, vamos imaginar que dentro da sala de aula, a todo momento, existe vários momentos em que o sujeito está vivenciando e também aprendendo, tá certo? Então vamos imaginar, turma, que quando eu falo em aprendizado, é necessário que a gente entenda que é essa mudança progressiva, né? Então, assim, quando eu falo de progressiva, é como se fosse em etapas. Cada fase do desenvolvimento, ela possui uma particularidade. Então, assim, por isso que é tão importante a gente conhecer as fases de desenvolvimento do sujeito, porque cada fase tem sua particularidade e cada fase é essencial que o educador conheça para trabalhar aspectos do aluno ali. Então, vamos imaginar que uma criança de 3 anos ainda não consiga, por exemplo, desenvolver uma operação matemática. O que seria uma operação matemática? Vamos imaginar que seria uma conta de dividir. Isso é uma operação matemática, mas ela ainda não consegue, ela não possui os aparatos necessários para que ela consiga resolver essa situação. Eu só vou compreender isso se eu compreender a fase de desenvolvimento. Então, eu sei que com 3 anos de idade, a criança ela vai aprender através da ludicidade. E que, por exemplo, ao invés de eu ensinar uma conta para ela, eu vou ensinar os números, porque é nesse processo que ela está de desenvolvimento, de reconhecer os números. As operações, elas vão ser realizadas um pouco mais à frente, quando ela já possuir o que nós chamamos de maturação.
Tá certo, turma? Então, vamos aqui compreender o que nós chamamos de características da aprendizagem, tá bom, turma? Vamos lá. Quando eu falo, como eu expliquei para vocês o que é aprendizagem, a gente precisa ter em mente, turma, que a aprendizagem ela não pode ser considerada como um conceito fechado. Cada autor ele vai dizer o que é o aprendizado, né? Que tem o aprendizagem formal, o aprendizado informal, né? Que cada sujeito possui características próprias de aprendizado. Enfim, mas a gente precisa compreender uma gama de situações para entender o que seria esse processo, vamos dizer assim, de aprendizado. Qual é as características da aprendizagem? Então, eu coloquei aqui algumas características, tá bom, para vocês. A primeira delas foi a mudança de comportamento. Turma, vamos imaginar que vocês vão ler um livro, certo? Sei lá, um livro que vocês tenham um certo interesse. A partir do momento que vocês estão lendo aquele livro, vocês estão vivenciando uma experiência, tá bom? Então, assim, lá vocês encontraram uma palavra diferente nesse livro. Você viu que essa palavra ela pode ser usada em outro contexto também. Então, quando eu falo que essa palavra de difícil compreensão que estava no livro, eu pego ela e vou utilizar em outro momento, eu fiz o que? A mudança de comportamento. Vamos imaginar que eu aprendi algo no livro que eu pude, vamos dizer assim, reproduzir e mudar o comportamento. Mas eu só pude mudar o comportamento porque eu vivenciei alguma coisa, eu tive uma experiência que me proporcionou, de alguma forma, viver esse processo de aprendizado, tá bom? E isso é natural, tá, turma? A partir do momento que vocês compreendem que as experiências, quando a gente, por exemplo, vai para prática, às vezes a prática ela toca muito mais o aluno do que, por exemplo, as aulas em sala de aula ou aula virtual. Se, por exemplo, eu desse essa aula de maneira dinâmica em sala de aula, talvez a vivência de vocês com relação ao aprendizado fosse melhor. E aí vocês iriam ter uma outra percepção. Por exemplo, a psicologia da educação é muito interessante, porque ela trabalha isso, trabalha aquilo. E isso torna o que? Uma experiência e também o que nós chamamos de aprendizado, tá bom, turma? Quando eu falo outra característica da aprendizado é o que eu chamo de gradual, certo? O que é gradual, turma? Como o próprio nome já diz, olha, gradual é um processo que acontece em fases. Eu até coloquei essas escadinhas aqui, então, gradual significa o quê? Que a aprendizado ela acontece através de um processo que nós chamamos de gradual, né? Então, assim, vamos entender que quando a criança vai para a escola, ela não vai sabendo ler. A aprendizagem é um processo gradual, ela precisa reconhecer as letras, ela precisa de alguma maneira depois juntar as sílabas, depois ela precisa fazer o processo de ler a palavra e depois ela já vai lendo frases. Então, tudo isso é o que eu chamo de processo gradual. Não é algo que eu já vou, vamos dizer assim, lendo, mas acontece em fases, né? Então, vamos imaginar que para vocês chegarem no curso superior, é um exemplo. Vocês passaram por educação infantil, passaram por ensino fundamental, ensino médio, até chegarem ao ensino superior. Tudo isso são características da aprendizagem que nós chamamos gradual. Vocês precisam passar por fases, né, de desenvolvimento de vocês que vão lhe proporcionar a aprendizagem de maneira gradual, tá bom? Então, assim, é preciso a gente entender que essa aprendizado, ela é gradativa, né, no sentido de ser em fases. Individual, turma, quando eu falo que a característica da aprendizagem ela é individual, a gente precisa considerar aqui um aspecto bastante importante, que é o que eu chamo de singularidade do sujeito. Quando eu falo de singularidade, é as particularidades do sujeito. A aprendizagem, gente, ela precisa ser entendida como um processo individual. Por quê? Porque cada sujeito aprende de uma maneira. Cada sujeito tem uma facilidade para aprender e outros sujeitos têm dificuldades para aprender. Então, a gente precisa entender que o processo de aprendizagem ele é individual. Então, quando a gente está em sala de aula,
a gente entende que nós estamos passando um aprendizado de maneira geral, mas o que vocês passam é recebido de cada aluno de maneira diferente. Um exemplo disso é aqui, as aulas virtuais. Por exemplo, alguns vão ter uma facilidade para aprender o que eu estou dizendo aqui, outros vão precisar rever o vídeo várias vezes. Ah, é isso aqui e tal. Então, a gente precisa considerar que cada sujeito ele é único, cada sujeito possui facilidades, dificuldades. O que um pode aprender com mais facilidade, o outro pode aprender com mais dificuldade. Então, quando eu falo individual, eu estou considerando as particularidades, as individualidades do sujeito que está aí nesse processo, tá bom? Quando vocês reconhecem isso, turma, dentro, por exemplo, do processo do aluno, isso se torna muito mais, vamos dizer assim, isso faz a diferença para o aluno, porque você acredita que ele é parte de um todo, mas para vocês serem parte de um todo, vocês precisam ser uma parte, e para compreender o todo, vocês precisam entender as partes, ou seja, cada sujeito ali é um sujeito que possui suas individualidades, possui suas, enfim, tudo isso, tá certo? Então, esse é o que nós chamamos de processo, uma das características é esse processo individual. Então, turma, outra característica do processo de, vamos dizer assim, da característica da aprendizagem é o que nós chamamos de processo cumulativo, tá certo? Turma, o que seria esse processo cumulativo? O processo cumulativo, turma, imagine que a aprendizado, ela não fica apenas quando vocês estão estudando, né? Mas vocês vão acumulando, certo? Conhecimentos ao longo da vida de vocês. Então, vamos imaginar que os conhecimentos que vocês tiveram lá em português estão sendo essenciais aqui no ensino superior. Por quê? Porque vocês precisam fazer os trabalhos e terem cuidados com relação aos erros ortográficos, enfim, e isso é um processo cumulativo. Por quê? Porque vocês precisaram acumular o aprendizado de vocês, do ensino fundamental, do ensino médio, para chegarem aqui no ensino superior. Então, ele é cumulativo, por quê? Porque é como se fosse, vamos dizer assim, um recipiente, que a partir do momento que vocês vão vivendo, cada experiência, cada disciplina, vocês vão acumulando. Então, assim, vamos imaginar que, eu tive Sociologia da Educação. O que é que a Sociologia da Educação se relaciona com a psicologia? Essas áreas, elas são diferentes, mas elas possuem uma integração. Então, isso é o que eu chamo de processo de cumulativo, porque eu precisei pegar um pouco de uma disciplina, eu precisei pegar um pouco de outra disciplina para compreender vamos dizer assim, a pedagogia de modo geral, certo? E aí, turma, nós temos por último aqui o que nós chamamos de processo, uma das características de aprendizado é o que nós chamamos de processo integrativo. O processo integrativo, turma, é preciso a gente ter em mente que ele tem a capacidade de organizar algumas ideias no sujeito. Vamos imaginar que é integrativo por quê? Porque o sujeito possui a capacidade de organizar as ideias. Vamos imaginar que, por exemplo, na disciplina de biologia, eu vou estudar, por exemplo, os seres vivos, né? Na disciplina de português, eu vou, vamos dizer assim, compreender vamos dizer assim, textos. Enfim, a partir do momento, dentro do ensino superior, eu tenho várias disciplinas. Eu tenho psicologia da educação. O que a psicologia da educação estuda? Ela estuda, vamos dizer assim, o processo educacional, ela estuda o processo de ensino-aprendizado. E vocês vão ter a disciplina, por exemplo, de sociologia. Na disciplina de sociologia da educação, vocês vão estudar como é que se organiza as sociedades. Então, a partir desse momento, existe aqui um processo integrativo. Vocês podem não saber o todo da disciplina, mas vocês sabem o que cada um vai estudar. Então, a partir disso, é uma característica da aprendizagem, a capacidade de organização das ideias e de conteúdos. Por isso que é chamado de processo integrativo, tá bom, turma? Então, turma, eu quero dizer aqui para vocês que nós estamos finalizando mais uma aula. Nessa aula, nós falamos sobre o processo de aprendizado e características, tá certo? Então, espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês e até a nossa próxima aula, tá certo? Um abraço para cada um de vocês.